A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube Meu Mestre em Teologia com o pastor Alcemar Almeida. Meu mestre é porque Jesus Cristo é o nosso mestre, ok? Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da graça. Que bom, né? Já se inscreveu no canal? Dá tempo aí de se inscrever, é gratuito, tá? Inscreva-se no nosso canal. Curta, comenta, compartilha. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares. Pode participar à vontade, pode compartilhar, porque aqui não temos faixa de denominação e nem religiosidade. É só a palavra de Deus, tá? É estudar a palavra de Deus. Nesse canal, Deus criou esse canal com esse objetivo e temos obedecido a direção do nosso Deus. Graça quer dizer favor imerecido que salva e transforma. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, apóstolo Paulo escreve lá para os irmãos de Éfeso assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é um dos temas centrais da Bíblia Sagrada. Ela nos revela o amor incondicional de Deus. Aquele amor que nos salva, não por mérito próprio do homem, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo. O que é a graça de Deus? A palavra grega graça é charis, tá? Charis. Charis, no grego original, no grego bíblico, significa favor imerecido. Quer dizer, uma coisa que você não merece, mas você ganha da mão do Senhor. Significa bondade e significa misericórdia de Deus para com o pecador. A graça de Deus, ela é incondicional. Por quê? Porque não depende do que fazemos, ela depende só do amor de Deus. Imerecida, não há nada que possamos fazer para merecê-la. Não tem dinheiro, não tem dízimo alto, não tem oferta alta, tá? Não é porque você tem 5 faculdades, não é porque você é formado em teologia, não é porque você é membro de uma grande igreja, não é nada disso. Não tem nada que o ser humano possa fazer para merecer essa graça. E essa graça, ela é transformadora. Ela muda a nossa vida completamente. É algo invisível, é um mistério, é algo que só Deus conhece, só Deus salva. É algo que transforma o nosso caráter, transforma o nosso pensamento, transforma o nosso temperamento, transforma a nossa maneira de agir, de pensar sobre nós, de pensar sobre Deus e de pensar sobre o nosso próximo. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente, pela graça. Somos justificados pela redenção que há em Cristo. Justificados é alguém que era injusto, alguém que era pecador, alguém que era inimigo do Evangelho, alguém que debochava dos crentes, alguém que recebia o vídeo do pastor Alcemar e deletava, não dava atenção. Alguém que não compartilhava as coisas de Deus. Agora não. Pela graça, tornou-se justo diante de Deus e agora liga a televisão e coloca lá o vídeo passando, chama sua família, chama seus amigos. Sabe o que é isso? É o poder da graça na sua vida, meu amado ouvinte, meu amigo, meu irmão, minha irmã. É porque a graça de Deus está sobre a sua vida.
e você consegue ouvir esse vídeo do início até o fim, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Aí você valoriza as coisas de Deus. Aí você doa seu tempo para as coisas de Deus. Quando a graça de Deus, a pessoa não deixou a graça inundar o seu coração, a pessoa ouve, começa a ouvir o vídeo, daqui a pouco o inimigo sopra no ouvido, e o inimigo coloca outra coisa para a pessoa fazer, para pensar, o inimigo manda outro vídeo engraçadinho, ou outro vídeo de um acontecimento inusitado, e a pessoa corta o vídeo e vai ver, às vezes, um vídeo que não vai acrescentar nada e vai trazer só preocupação, vai trazer opressão. É por isso que nós somos justificados pela graça e não por obras. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia que nos salvou. Essa graça que nós estamos falando, ela foi manifestada em Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 1, versículo 17, vai afirmar isso. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei revelou o pecado, mas Cristo trouxe a solução, que é a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A força da graça é maior do que a força de qualquer pecado. Então, não fica pensando que o pecado que você cometeu foi tão grave. Às vezes você cometeu um pecado assim que trouxe um peso, trouxe uma condenação dos homens, da justiça dos homens, e você fica se cobrando constantemente. Mas eu quero te dizer, nesse dia, que a graça de Deus é muito mais forte do que esse pecado. Se na justiça dos homens aprove te condenar, você hoje talvez esteja você está na prisão, tá? Você esteja preso. Esse vídeo talvez chegou aí na prisão, tá? E você está prestes a ser preso, ou você foi condenado, ou você está com tornozeleira eletrônica, e você quer mudança, você quer ficar livre do peso dessa acusação e desse pecado. Então, a primeira coisa é abrir o coração para Cristo. Quando você abre o coração para Cristo, você gera arrependimento. Arrependimento cai a ficha de que você errou e você não quer mais cometer aquele erro. Você não quer mais fazer aquelas coisas que te levaram a essa situação. Isso é arrependimento. Aí a graça começa a trabalhar na sua vida. Se for necessário você cumprir tantos anos que a justiça dos homens te condenou, por justiça, que você pecou, você errou, Deus vai te dar força para você cumprir a lei dos homens, e agora você está na lei de Deus. Porque é pela graça que você consegue superar e suportar. E quais são os tipos de graça? Cristo é a maior expressão da graça de Deus. Mas Jesus Cristo, ele tem alguns tipos de graça. Tem a graça comum, que ele é dada a todos os seres humanos. Mateus capítulo 5, versículo 45, vai dizer assim: porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então a graça de Deus é essa. Talvez você esteja aí numa situação de pecado, você tem consciência
que o que você está fazendo está ofendendo primeiramente a Deus, você está ofendendo seu pai, sua mãe, você está ofendendo a sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos. Talvez você sabe que o que você está fazendo está envergonhando. Primeiro a você, primeiro a Deus, depois a você e depois a alguém. Isso é o pecado. E o Espírito de Deus fica te cobrando. O Espírito de Deus fica falando contigo, filho, filha, deixa eu derramar minha graça sobre você, porque mesmo você nessa situação, eu tenho deixado que o sol te aqueça, eu tenho permitido que a chuva molhe a sua vida. Precisamos do sol, precisamos da chuva. E quando Deus manda o sol e manda a chuva molha justos e injustos, pecadores e santos. O sol aquece tanto os impuros quanto os puros. A graça comum é o cuidado de Deus com toda a humanidade, dando vida, sustento e oportunidades mesmo para os ímpios, mesmo para aqueles que não se converteram a Cristo. Talvez ainda está numa religião que não tem nada a ver com Deus, afronta Deus. Mas Deus, Ele te concede a respiração, Deus te concede a visão, Deus te concede a audição, Deus não deixa que as enfermidades te alcancem. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Todos nós precisamos de ar, de oxigênio, e Deus, pela sua graça, não deixa faltar para você, mesmo que você ainda não tenha reconhecido que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a você. Talvez você esteja rindo nesse momento e você não esteja nem acreditando nessas palavras do pastor Alcemar Almeida. Mas o dia que você deixar essa graça ser derramada na sua alma, no seu coração, aí você vai sentir o poder de Deus. Porque o plano de Deus é que a graça salvífica, aquela graça que salva, aquela graça que tira você do inferno e coloca você no céu. E Efésios 2:8 vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a graça salvífica nos tira da condenação e nos leva à vida eterna. Essa graça, ela é condicionada a pessoa aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador. Não tem outra maneira de alcançar essa graça de salvação. Se a pessoa não abrir o coração para Cristo, se arrepender dos pecados e tornar-se um servo de Deus e uma serva de Deus. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E temos também a graça transformadora. É a graça que nos ensina e nos santifica. Essa graça, ela acontece na vida daqueles que já se converteram a Cristo, daqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Essa graça transformadora, ela vem através da fé em Deus. Tito 2,12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça não é desculpa para pecar. Ela nos ensina a viver de forma santa. Romanos 6, 1 e 2 diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. De modo nenhum. Vamos permanecer na graça, porque na santidade a graça aumenta. Onde permaneceu o pecado, quando chega a graça é muito mais forte. É por isso que a pessoa é transformada. Por isso que quem rouba, não rouba mais. Por isso que quem mentia, não mente mais. Por isso que quem era viciado, foi liberto do vício. E todos os vícios têm vários tipos de vício.
Droga, cigarro, bebida, sexo, mentira. Até mentira também é um vício. Mas a graça de Deus, quando chega, quando a pessoa abre o coração, Deus muda toda a situação da pessoa. A idolatria também. Deus livra da idolatria. Tá? Da idolatria. Deus muda. E tem também a graça sustentadora. É aquela graça que nos fortalece. É 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa frase é do apóstolo Paulo. Mas qual o significado de a minha graça te basta? Ao invés de remover a dor do apóstolo Paulo, Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Minha graça te basta. Deus estava dizendo ao apóstolo Paulo que a sua presença e favor eram suficientes para sustentar, para fortalecer o apóstolo Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, aprendemos a confiar em Deus e menos em nossa própria força. Deus não removeu o sofrimento do apóstolo Paulo, mas deu força ao apóstolo Paulo para suportar aquela situação. E o apóstolo Paulo lhe responde a Deus: quando eu estou fraco, aí então é que sou forte. A verdadeira força vem da dependência de Deus. Quando estamos fracos, a graça nos fortalece. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Podemos nos aproximar de Deus com confiança, pois a sua graça, ela nos recebe. Deus mostrou para Paulo, e Deus mostra para você. Se você está passando por um espinho na carne também, talvez seja algo que nem você está entendendo. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma opressão maligna, uma perturbação na sua mente. Mas se você já é um servo de Deus, como o apóstolo Paulo era, Deus manda te dizer: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa opressão, essa enfermidade, essa tristeza, esse luto está com dias e horas contadas. Deus quer te falar alguma coisa. Deus quis falar com Paulo naquela situação. Paulo, permanece firme na minha presença, porque o meu poder, ele vai te aperfeiçoar, Paulo, vai te fortalecer, e vai ficar esse testemunho, e você vai dizer: passei pelo vale, mas o meu Senhor, pela sua graça, me sustentou e me levantou. Deus vai te levantar. Deus manda te dizer hoje, através desse vídeo: não esqueci de você. Esse luto vai passar. Aqueles que partiram já cumpriram a sua missão aqui na terra. Mas você permaneceu. Deus manda te dizer: termina a obra na qual eu te chamei. Não é a ausência de um ser humano que vai fazer você parar. A ausência de Deus faz a pessoa parar. Mas Deus nunca se ausenta da pessoa. É a pessoa que se afasta do Senhor. O Senhor nunca se afasta da pessoa. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te fortalece. E Deus manda te dizer: prossiga a sua caminhada. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Quem partiu é porque Deus entendeu que era o momento. Talvez seu esposo, sua esposa, um filho, a mãe, um pai. Deus sabe que é doloroso. Mas Deus manda te dizer:
eu sou maior do que essa pessoa que partiu. Eu sou maior do que essa dor. Eu sou maior do que esse luto. Eu sou maior do que tudo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A fé é o meio pelo qual recebemos a graça de Deus. A graça não é uma licença para a pessoa pecar. Não. Judas capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns que há muito estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus. Alguns dizem, estamos vivendo no tempo da graça, então eu posso participar do que eu quiser, eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser, eu posso namorar como quiser, posso viver com alguém como quiser, eu posso ir em qualquer festa. Não pode não. A graça não te dá essa liberdade. A graça te oferece santidade, te oferece separação do mundo. A graça não autoriza ninguém a permanecer no pecado, não autoriza ninguém a permanecer na carnalidade. A festa da carne não pertence a você, que já tem a graça de Deus, que já tem a salvação do Senhor. A graça não autoriza ninguém a viver no mundano, na perdição. Não. A graça, a cada momento, nos leva à santidade. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não peca porque você não é mais escravo do pecado. Você agora está na graça do Senhor. Na liberdade de dizer, não quero, não vou, sou eu que desligo a televisão, esse canal não me interessa, não acrescenta nada à minha casa, à minha família, essa programação, esses vídeos que estou recebendo não acrescenta nada. O que me acrescenta na vida é a graça de Deus, é a palavra de Deus, é a comunhão com o Espírito Santo, é a santidade de Deus. A graça nos dá poder para vencer o pecado e não para viver nele. Como viver na graça de Deus? 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E para viver na graça de Deus, nós devemos crer e aceitar o dom da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para viver na graça, nós temos que ter uma vida santa, rejeitando o pecado. Nós precisamos depender da graça para nos fortalecer em tempos difíceis. Temos que demonstrar graça para com os outros também. Se Deus tem graça conosco, nós precisamos passar essa graça ao nosso próximo. Você precisa passar essa graça para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para qualquer pessoa que estiver ao seu redor. Essa graça. As pessoas precisam se sentir bem perto de você. Você que precisa causar essa situação. As pessoas queriam ficar perto de Jesus porque Jesus criava esse ambiente. Todo mundo. Jesus ia para o deserto, as pessoas iam lá atrás de Jesus. Não estava nem preocupado se estava sol, se ia chover, se não tinha comida, nem se preocupavam com isso. Porque aproximar-se de Cristo era algo muito bom. Tem pessoas que ela tem um temperamento tão estranho que todos se afastam. Pode observar. E às vezes a pessoa é crente. Isso que é mais triste. Isso é triste. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, corrija isso. Precisamos atrair as pessoas. E quando as pessoas se achegarem a você, fale do amor de Deus. Deixe as pessoas sentirem que o amor de Deus exala da sua vida. E tem pessoas que às vezes se incomodam com isso.
quando vê alguém exalando esse amor de Cristo e as pessoas se aproximando, as pessoas querendo ficar perto daquela pessoa, às vezes ela trabalha para que isso não aconteça. Por quê? Porque ela precisa de uma libertação. Ela precisa. Mesmo crente, pastor Sandro? Mesmo crente. É porque a graça ela é transformadora. E essa transformação, em alguns, acontece mais rápido. Em outros, acontece mais lento. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós vivemos melhor na graça. A graça é o maior dom de Deus para nós. Não tem nenhum outro dom que não seja graça. Romanos 11:6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. A graça de Deus é um presente que nós nem merecemos, mas Deus deu para nós. Mas transforma completamente a vida de quem recebe. Abre o coração para a graça de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça de Deus não apenas nos salva, mas nos transforma, nos sustenta e nos capacita a viver uma vida em Cristo Jesus. Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta, compartilha, mande para os seus amigos do WhatsApp, coloca lá nos grupos. É palavra de Deus. Talvez você queira a salvação da sua família, dos seus amigos. Não se importa não. Não se preocupa não. Não fique com vergonha de compartilhar essa obra de Deus, não. É uma obra missionária. Mande para os seus amigos. Talvez seus amigos estejam recebendo só vídeos, talvez de coisas que não vão acrescentar nada. Mas esse vídeo vai acrescentar vida, cura divina e salvação eterna. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, hoje nos reunimos diante do Senhor com nossos corações cheios de gratidão, porque a Tua graça nos alcançou. Nós éramos dignos, mas o Teu amor nos encontrou e nos transformou. Nós nem merecíamos, mas a Tua graça disse: você será digno por causa do amor de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado, Senhor, porque a nossa salvação não depende de nossos méritos, mas depende do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fomos resgatados pelo Teu favor imerecido, e hoje podemos nos achegar a Cristo com confiança. Obrigado pela graça que nos sustenta nos momentos difíceis, pela graça que nos ensina a viver em santidade e pela graça que nos fortalece quando somos fracos. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, ajuda-nos a viver essa graça todos os dias, não apenas como um conhecimento, mas como uma transformação real em nossas vidas. Que possamos refletir essa graça às outras pessoas, perdoando, amando e demonstrando o Teu amor em tudo que fazemos. Que nunca abusemos da Tua graça, mas que sejamos sempre gratos por esse dom maravilhoso que nos concede vida eterna. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora e para todo sempre. Obrigado, Senhor, por Tua infinita graça. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Ovelha querida e amada,
não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.